Mas hoje o tema é vacinas. A gente vai falar de vacinas um pouco, sobre o que a gente pode esperar de 2021. E a gente pode introduzir um pouco de o que é uma vacina, né? A gente sempre fala que vacinas estão aí e tudo. Por mais que seja uma coisa que parece simples, a gente está falando hoje de uma infinidade de vacinas diferentes que existem e muitas vezes os mecanismos que elas, de como elas funcionam, às vezes confundem muitas pessoas, né? A gente tem vacina de RNA, que hoje está mais famosa por causa das vacinas da Pfizer e da Moderna. A gente tem as vacinas de vírus atenuado, que são as vacinas mais tradicionais, né? A vacina a Coronavac, é uma vacina de vírus atenuado, se eu não me engano, é isso mesmo. E a vacina de Oxford, que usa vetor viral, né, que é um vetor, um outro vírus levando material genético para o nosso corpo. E a ideia é a gente realmente esclarecer as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida aí, coloca nos comentários para a gente ir guiando a conversa aqui. Lógico, a gente tem um roteiro inicial, mas é sempre bom a gente poder... Às vezes surgem perguntas muito interessantes, beleza? Mas vamos lá, Melanie. A gente tem uma pergunta aqui, que é do Nicolas. Conseguiu puxar aí, Guilherme? Eu vou colocar aqui. O Nicolas perguntou logo no início da live uma dúvida que é bem comum, né? Que é a seguinte: poderia explicar por que falam que as vacinas não foram criadas do zero, mas antes não tínhamos vacinas para nenhum coronavírus, ou estou equivocado? Basicamente, por que acontece tão rápido, né? O que foi diferente dessa vez que as vacinas surgiram tão rápido, e se isso é um sinônimo de segurança, a gente pode confiar nesse processo? Essa pergunta é mega pertinente. Queria agradecer ao Nicolas aí pela presença na live também. A questão é, nós não tínhamos, até esse ano, uma vacina aprovada para a Covid-19, né? Lembrando que a gente tem vários níveis de aprovação, né? A gente tem a aprovação emergencial, que é aquela aprovação que é muito específica ao contexto, é uma aprovação que vai, então, estar vigente enquanto estivermos em pandemia, por exemplo, para grupos bem pré-determinados, ou seja, para aqueles grupos que foram estudados nos ensaios clínicos de fase 3, e também depois teremos a aprovação definitiva, né, que daí é aquela aprovação que vai ter muito mais dados de vários outros grupos que não entraram inicialmente nesse estudo de fase 3, para daí consolidar, então, de fato, a vacina fora de contexto de pandemia, né? Então, para qualquer uma dessas aprovações, a gente tem muitos critérios, né? Não pensem que a aprovação emergencial é menos criteriosa que a definitiva. Não. Elas são igualmente criteriosas. A questão é o quanto nós estaremos só abrangendo, né? Tanto em tempo, no sentido de dentro ou fora de um contexto de pandemia, tanto em pessoas, né? Crianças, grávidas, lactantes, adultos, idosos, enfim. Então, voltando para a pergunta, né, a gente não tinha vacinas aprovadas para nenhum desses dois contextos. Hoje nós temos a vacina aprovada emergencialmente, né? Então, enquanto houver pandemia, para os grupos que forem estudados em fase 3. Então, vocês sabem que tem alguns grupos que não vão entrar nessa vacinação emergencial por agora. A gente pode falar sobre isso depois para entender certinho por quê. Agora, foi do zero? Não foi do zero. Nós já tivemos pandemias de coronavírus em 2002, a SARS. Em 2012, a MERS. Então, a gente já conhecia pandemias de coronavírus e desde essas pandemias, nós já estávamos tentando desenvolver uma vacina para esse grupo, para essa família de vírus, né? Especialmente para esses representantes que eram os causadores das pandemias nessa época. Então, lá por 2016, a gente já tinha ensaios clínicos, por exemplo, para SARS. E eles acabaram sendo descontinuados, eles não foram concluídos muito pela questão de investimento que foi interrompido, porque a pandemia acabou se resolvendo, né, um tempo depois. Então, dessa forma, a gente não conseguiu, então, chegar no ponto de aprovar essa vacina, né? A gente tem que lembrar que dentro do contexto da Covid-19, uma soma de vários fatores foram importantíssimos para, em um ano, a gente sair do caos para uma solução viável que é a vacina, né? Que foi isso, né? Então, a primeira coisa, que é isso que eu estou falando, é toda a construção científica que fizemos desde o início dos anos 2000, principalmente, que foi quando a gente começou a lidar com pandemias ali de Covid, de coronavírus, até o presente momento, né? A gente foi juntando como um quebra-cabeça várias pecinhas, e até aqueles momentos a gente não tinha ainda um cenário bem montado, mas por conta da pandemia que aconteceu no fim do ano passado e esse ano, se espalhando por vários lugares do mundo, atingindo várias pessoas com uma transmissão muito acelerada, muitos novos casos ao dia,
Tudo isso fez com que a gente pudesse ir juntando essas pecinhas mais rápido. Porque para a gente desenvolver um estudo de fase 3, a gente precisa de muita gente. Muita gente mesmo. E não é muita gente só do Brasil, muita gente só dos Estados Unidos. Eu preciso de muita gente de muitos lugares diferentes ao mesmo tempo, para eu investigar como é esse perfil da minha vacina em diferentes contextos. É assim que a gente vê que ela é segura. Por isso que algumas vacinas demoram mais tempo que outras, porque eu juntar tudo isso num contexto onde está pipocando muito caso é difícil, né? Então, por isso que tudo isso ajudou a convergir para que a gente desse uma resposta muito rápida. E a gente vê isso na prática. Por exemplo, agora eu não vou lembrar qual delas foi, talvez tenha sido a Moderna, mas eu não tenho certeza. Mas uma dessas desenvolvedoras aí que estava desenvolvendo vacina para Covid precisava, por exemplo, de 100 eventos. E eles conseguiram mais eventos do que eles precisavam, porque infelizmente a gente está tendo tantos novos casos que dessas pessoas que eles vacinaram, eles conseguiam mais eventos que são essas exposições ao vírus de quem já se vacinou, para ver justamente se protegia ou não. Então, para vocês verem, eles conseguiram acima daquilo que eles precisavam, porque realmente tem muito caso, muita transmissão, infelizmente, acontecendo. Então, isso são algumas... É por isso, então, que a gente está tendo, inclusive, testes no Brasil, né, gente? A gente está falando de um país que está com um número muito alto de casos, então o Brasil acabou sendo selecionado para muitos testes. Exato. Exatamente, né? Não é pelos nossos lindos olhos azuis, é porque a situação aqui está muito complicada mesmo, né, pessoal? Então a gente tem que somar todas essas coisas, somar o fato de que todo mundo está mobilizado para responder a isso, está em todos os lugares, atingindo a vida de todo mundo. Então todos os cientistas, autoridades, desenvolvedoras, concorrentes farmacêuticas estão engajadas para dar essa resposta. Muito dinheiro envolvido, não tem tipo um teto assim de gasto para vacina. O que é necessário é investido. A gente tem várias entidades como o Warp Speed lá nos Estados Unidos, que é justamente para que não falte recurso para esse investimento, esse desenvolvimento. Então, é uma soma de fatores que fez com que a gente conseguisse dar essa resposta rápida, mas não pensem que foi do zero, né? Não foi do zero, são décadas de estudo, de pecinha por pecinha, que esse ano a gente conseguiu reunir muitas mãos, muitas pessoas que estão ali focadas em resolver os problemas, a gente conseguiu juntar mais peças rapidamente e formar o nosso cenário, entender Legal. Que cenário é esse que nós precisávamos. Essa questão do recurso de investimento envolvido nessas vacinas é muito interessante. Eu acho que às vezes as pessoas não fica tão claro como que isso é importante, porque a ideia inicial que se fala assim, tem muito investimento, então vai ter muita gente querendo fazer, mas não é só isso, né? A questão de você ter muito investimento faz com que você também assuma muito mais riscos na hora de fazer os testes. Eu estou falando de riscos financeiros, tá? Porque você, como empresa, pensa numa empresa farmacêutica que está desenvolvendo uma vacina. Você tem lá a fase 1, fase 2 e fase 3 no modelo tradicional, que é feita uma depois da outra. Quando você tem, e logo depois, você produz a vacina se a fase 3 funcionar e for aprovado. Ok, aí você começa a produção. Quando você tem muito recurso financeiro envolvido, você tem investimento estatal, você tem investimento de fundos filantrópicos, vários lugares estão investindo, você pode, inclusive, iniciar a produção durante a fase 3, assumindo o risco disso dar errado. Foi o que está acontecendo, por exemplo, com a vacina a vacina da Sanofi, por exemplo, que infelizmente não foi para frente por um problema de imunidade, ela não estava sendo boa realmente. Eles estavam já iniciando uma produção e essa produção teve que ser paralisada porque a vacina deu errado, né? A gente está vendo a vacina Coronavac sendo produzida com resultados ainda não finalizados, né? Então vão ser inclusive apresentados amanhã numa coletiva lá em São Paulo. E vacinas sendo aprovadas emergencialmente, é uma forma também de acelerar esse processo, é você, durante o processo de produção da vacina e desenvolvimento, você já ir mandando os relatórios para as agências de regulação, né? E essas agências já irem avaliando isso em tempo real, enquanto é feito o teste. Antes não era feito assim. Então, tudo isso que a Melanie falou e tudo isso que eu acabei de falar contribuíram, então, para a gente ter uma vacina seguindo os mesmos procedimentos de segurança que a gente sempre teve, em tempo recorde, né? Porque no final das contas, não adianta a gente colocar dinheiro se já não tiver pessoas que saibam lidar com o investimento a ser feito, né? Então a gente precisa dos cientistas aí estudando desde sempre
para conseguir construir esse quebra-cabeça que a Melanie falou. Legal. Bem legal, muito, muito legal.